Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, estar falando a todos vocês, ao lado de um grande irmão, uma grande pessoa que trabalha para o nosso mercado, que está ao nosso lado. Não é de hoje que ele fomenta a atividade física, onde ele pode ter permeabilidade, que é o meu amigo Goulart. Eu sei o trabalho que ele faz e eu sei o que isso aqui representa para ele e para nós hoje. Como o Gustavo falou no início da apresentação, hoje é um momento histórico para o nosso setor. Aqui hoje nós estamos tendo a oportunidade de expor e mostrar a toda uma nova área, que é a área política, o que nós somos, que até hoje somos vistos de uma forma empírica, através de dados, através de estudos, através de levantamentos. E poucas vezes tivemos a oportunidade de voz para falar aquilo que nós somos. Então, é com muita felicidade que aqui estou e agradeço aqui a presença de todos e o empenho de todos aqui. Grande parte dos que estão aqui no plenário eu os conheço e aqui tem pessoas do Brasil inteiro. Caros deputados, aqui nós temos representantes de todos os estados da União. Aqui representa hoje o Brasil, representa o setor da atividade física no Brasil. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil do empreendedor no Brasil. O empreendedor de fitness no Brasil, ele tem um perfil muito heterogêneo. Na sua grande maioria são educadores físicos que resolveram se tornar empresários. Segundo Ireland, Hoxton e Hitch, a falta de capital humano limita o crescimento da empresa. E isso é um norte em todo o nosso segmento. Isso é uma radiografia. Isso é um raio-x do que acontece. É um mercado grande, é um mercado que ele está muito pulverizado e falta muito entendimento empresarial nesse mercado. O deputado acabou de dizer que na cidade dele foi feito um projeto de lei onde fomentava o desenvolvimento das academias com investimentos subsidiados e que poucas o procuraram. Por que o procuraram? Porque não sabiam como fazer. Não é o desinteresse em fazê-lo, mas é como fazer com que isso aconteça. Na sua grande maioria, o empresário de fitness no Brasil, ele é um educador físico. Ele não teve na sua faculdade um desenvolvimento, um ensinamento de como se tornar um empresário. Ele sabe muito bem tocar o seu cliente, como atender o seu cliente, mas não sabe de estratégias, não sabe do que ser feito no seu dia a dia, para que ele cresça. Então, isto é um fator que limita muito o crescimento e o desenvolvimento do profissional e da área de educação física. A falta de capacitação técnica em gestão de empresas de fitness torna a gestão amadora, como citado pelos autores que eu acabei de falar, e isso é um câncer para o negócio, que ele vai se definhar até a sua morte, caso não haja uma intervenção precisa e cirúrgica. Aqui já foi dito de fomentos, o próprio Douglas acabou de falar aqui, em toda uma pesquisa do Ministério, toda uma preocupação em fomentar esse mercado. Douglas, realmente é um mercado que precisa de muita ajuda. Uma das funções da CAD é ser a ferramenta, de ser o meio para que ocorram essas uniões, para que esse mercado possa sim crescer. Ele precisa muito de ações como essa. A maioria dos empresários, como eu disse antes, são formados em educação física. Todos esses formados sentiram falta de informação durante o seu período acadêmico. A maioria, após abrir uma academia, procurou mais informações ou cursos sobre gestão empresarial por conta própria. Eles não tiveram nenhum fomento para que se desenvolver isso. O nosso mercado ele mudou muito nos últimos anos.
o perfil de uso do mercado ele mudou muito. Então, o que era o produto-chave, o que era o produto de frente do nosso mercado, que era a musculação, ela deixou de ser. Hoje, a musculação ela faz parte de um grupo de atividades dentro de uma academia que a grande população ela tem como um commodity. É algo a mais. Hoje, o público exige mais das academias. O empresariado está tendo muita dificuldade de entender isso. Então, por um certo amadorismo, parte das academias entraram em guerra de preços. E não demorou muito para se perceber que essa guerra estava errada. As academias que entraram com valores menores, elas têm uma arquitetura diferente, elas têm uma estratégia operacional diferente, elas têm um custo de operação diferente. Só que, por um tempo, a maioria das academias que entraram nessa guerra de preço, elas definharam. E muitas morreram por conta disso. Até perceberem que o problema não era esse. Mais uma vez, faltou entendimento de gestão de negócio. Então, por ser um professor, por estar empresário e não ser um empresário, ele olhou para o lado, não fez pesquisa, não fez uma análise do mercado, não fez uma análise do seu público, e essa falta de análise fez com que ele morresse, com que ele fechasse. Mais uma vez, a falta de orientação, mais uma vez, a falta de base empresarial prejudicou o mercado, que vem prejudicar toda a população. Aí, eu coloquei essa foto aqui para brincar um pouco, acho que a maioria de nós já passou por isso. Eu sou um professor, não sei o que fazer. Então, a grande maioria, eu arrisco dizer que em torno de 90% dos donos de academia, eles são professores de educação física. Eles não são empresários. Eles não sabem como montar um plano de negócio para levantar recursos em um banco. Eles não sabem como fomentar o seu negócio, como estimular suas equipes, ou como planilhar todo um conjunto de ações para que esse negócio cresça. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, o mercado sofre por falta de preparo daqueles que dirigem esse mercado, que são professores que estão empresários, não são empresários. Um dado, para vocês entenderem, que às vezes a gente lê uma matéria e fala, está tudo muito bom, não é bem assim. O Certificado Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, no estado de São Paulo, saltou de 6 mil academias no ano de 2016 para 10 mil academias no ano de 2017. É uma falsa impressão de que o setor cresce, porque mais de 2 mil academias tiveram seus registros suspensos porque não pagavam impostos, ou não estavam no endereço correto, ou cederam lugar a um outro tipo de negócio, ou seja, fecharam academias. E 4 mil dessas academias que surgiram são academias de microempreendedores, ou seja, são professores que formaram uma empresa. Essa empresa é ele só, ele dá cursos em praças, ele dá cursos de corrida em ruas, alguns até ensinam a nadar em lagos e rios. São educadores físicos, são microempresários. Mas esses indivíduos, eles não conseguem fomentar o desenvolvimento e a evolução do mercado por si só. Eu vou entrar um pouquinho no que o Marcelo vai falar em breve, mas o mercado brasileiro é o segundo maior mercado do mundo em número de academias. O maior é os Estados Unidos. Só que enquanto nos Estados Unidos a média de alunos por academia é em torno de 1.500 alunos, aqui no Brasil é um pouco mais de 250 alunos. Isto mostra que grande parte de todo o universo de academias no Brasil ela é composta por 30, 40, 50 alunos em cada academia. Então, é um mercado muito pulverizado. Voltando a falar do professor que está empresário, o olhar do professor para o seu empreendimento são pontos fracos. A entrada é bem simples, ou seja, ele não se preocupa com fachada, ele não se preocupa com recepção. Ele não tem um trabalho de marketing, ele não tem um trabalho visual bem elaborado do seu negócio. Com isso, ele não consegue agregar valor. Os equipamentos são antigos, porém são bem cuidados. E as aulas são aulas clássicas. Então, hoje, a grande maioria das academias estão sofrendo com falta de aluno, estão sofrendo por falta de dinheiro, estão querendo ter um resultado diferente,
fazendo coisas que faziam há 10, 15, 20 anos atrás. Não vai acontecer, gente. Essas academias precisam de ajuda, precisam de nós, precisa desta casa, fomentando o desenvolvimento deste mercado. É um mercado que gera saúde, tirando todas as benesses, os retornos que nós temos de forma individual, cada um de nós praticando atividade física. É um setor que gera saúde para toda a população, é um setor que aumenta o tempo de vida da população. É um setor que faz com que o Estado gaste menos com saúde e que tenha um retorno maior com a produtividade desses indivíduos, porque cada vez mais eles possam produzir. Eu fiz aqui um quadro comparativo de 3 indivíduos. O professor empreendedor e o empreendedor. Quais são as diferenças deles? O professor empreendedor é aquele indivíduo que passou por toda essa fase que eu acabo de relatar, ele percebeu a necessidade de mudança, ele percebeu a necessidade de evoluir e ele entendeu que a grande mudança, que a grande chave do negócio dele não está em mais investimento financeiro, não está em só aumentar o número de equipamentos, não está só em melhorar a sua estrutura. Isso também faz parte, mas a grande mudança está no desenvolvimento e na sua forma de agir frente ao seu negócio. Então, na formação acadêmica do professor, da academia que é gerida por um professor, ele basicamente é só um professor de educação física. Quando eu digo só, é que falta a ele conhecimento técnico para gerir o seu negócio. Quando ele se torna um professor empreendedor, que é uma evolução, ele continua sendo um educador físico. E quando ele é um empreendedor, ou seja, quando ele consegue atravessar todas as fases, consegue evoluir, ele geralmente é formado em administração, ele geralmente é formado em economia, ou qualquer outra área mais empresarial. Esse é o perfil do cara que entra nessa área para empreender. Então, eu estou no negócio, a minha formação é fora da área, eu não estou preocupado com o produto da área, eu tenho profissionais para isso, que são os educadores físicos, o meu negócio nesta área é fomentar a saúde a toda a população. Onde procuro conhecimento quando a pessoa é um professor? CREFs, CONFEFs e ACAD. Quando ele é um professor empreendedor, ele procura, né, onde eu citei, e fontes fora do Brasil, como, por exemplo, a IRSA. Quando a pessoa é um empreendedor, ele procura fora, ele procura em outros players, ele vai evoluindo de uma forma mais focada. Ele não se preocupa tanto com o dia a dia da operação, com o tipo de aula que está sendo dado, porque ele tem profissionais para isso. A gente vai evoluindo com, por exemplo, qual é o conhecimento que eles têm na gestão da sua empresa. Quando é um professor, ele tem pouco conhecimento na sua gestão. Quando ele é um professor empreendedor, ele já tem um autoconhecimento de gestão e já fez pós-graduações, ele já foi atrás de maior conhecimento. O empreendedor, mais ainda. Então, este quadro, como o próximo quadro, eles mostram que quanto mais evoluído, quanto mais conhecimento o empreendedor da área tem, melhor e maior é a sua empresa. Hoje, este mercado, ele é um mercado crescente, é um mercado onde daqui a pouco vai ser apresentado aí os números dele. Vem trabalhando de forma muito séria para que nós consigamos cada vez mais atingir um número maior da população. Grande parte das academias, como eu disse, em torno de 90%, são formadas por educadores físicos. Geralmente, quem é um educador físico, ele começa por conta de uma causa, que é cuidar de pessoas. Ele monta um negócio por conta dessa causa, que é continuar cuidando de pessoas. E, em dado momento, ele percebe que ele precisa mudar. Aqueles que conseguem fazer essa mudança, conseguem evoluir, conseguem crescer, conseguem fomentar esse mercado. É a essas pessoas que nós temos que trabalhar. É a essas pessoas que nós temos que focar todas as nossas energias, todas as nossas ações, pegar trabalhos feitos aqui dentro dessa casa, para que a gente fomente e para que a gente possa ajudar a que
esse mercado cada vez mais cresça. Um panorama geral e macro do perfil do empreendedor de fitness é este aqui no nosso país. Temos 90% aproximadamente de professores sendo empresários. Nós temos em torno de 8% professores e empreendedores, que são aqueles que já fizeram essa ponte, e o restante são empreendedores, são pessoas fora do mercado que investem seus meios, seus recursos, para que esse mercado cresça cada vez mais. É isso que eu tenho a passar. Estou aqui aberto a vocês.